Novamente juntos, seguimos com o estudo do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Providências de emergência. O agravamento da enfermidade de Argos ocorreu na semana em que Áurea tivera de viajar, a fim de aprimorar os seus conhecimentos de serviço social para melhor desempenho das atividades a que se dedicava. Os esposos normalmente estavam juntos, o que permitia um certo equilíbrio emocional, no intercâmbio da afetividade. O fluido com que ela o envolvia, em ternura e apoio, sustentava-o, diminuindo-lhe de alguma forma a intensidade dos problemas que o afetavam. Sentindo-se sem essa assistência, agasalhando a perturbação que o dominava, a pouco e pouco deixou que uma saudade injustificável, fruto da desordem emocional, o levasse a profundo abatimento que completou a destruição das débeis defesas orgânicas, reinstalando-se o quadro tuberculoso. Compreendendo que não se encontrava isento de grande parte da responsabilidade atual pelo desequilíbrio de saúde em que se encontrava, procurou com pressa reorganizar a mente, numa tentativa desesperada de recompor-se. Passou a orar, mais em agitação decorrente do medo do que em clima de paz e confiança em Deus, o que não resolvia a situação, em face das lacunas na concentração, sob a interferência de Felipe, ora dominador. Ninguém desconsidere a responsabilidade dos deveres morais, porquanto são eles os agentes que propiciam o crescimento do ser no rumo da libertação das mazelas que o prendem ao ponto de sofrimento. Embora as dificuldades que lhe assinalavam a marcha, Argos era dotado de valores morais expressivos. O seu equilíbrio conjugal e o respeito aos outros granjeavam-lhe títulos de enobrecimento que pesavam na contabilidade das suas realizações. Amava a doutrina espírita, vinculava-se aos seus postulados, apesar de ater-se mais à teoria, à beleza dos ensinamentos filosóficos. Estudava-a com diletantismo, curiosidade, com que se aquinhoava na pauta dos conhecimentos, não fosse a falta de disposição para o trabalho fraternal da caridade, da solidariedade com os companheiros que se afanavam em exaustivo esforço. E ele poderia haver logrado, quiçá, evitar a nova carga de dores que ora o confrangiam. A mãe desencarnada houvera intercedido junto à irmã Angélica, naquela grave circunstância, a fim de que fosse levado à instância superior o drama do filho, no que foi tranquilizada pela benfeitora. Sem lamentar-se, informara que a sua falta física no lar contribuía de alguma forma ponderável para certos hábitos e condicionamentos dele, havendo desencarnado sem que pudesse ter oferecido maior assistência física à família. Prosseguia lutando do nosso lado, a favor dos que ficaram, especialmente do esposo, que também já retornara à situação de necessidades urgentes. Apesar de internado em uma colônia de refazimento, a sua recuperação marchava muito lentamente. Ela desdobrava-se na assistência dos filhos que ficaram, apesar de reconhecer a própria carência. Simpatizei imediatamente com a devotada mãe, que permaneceu em prece ao lado do doente, mantendo o tom vibratório impeditivo às incursões mentais do adversário hussita. A minha parte, detive-me também ali, meditando e orando, enquanto aguardávamos o momento assinalado para a nova assistência especializada. Na hora marcada, a irmã Angélica, Bernardo, doutor Arnaldo e o médium Venceslau deram entrada no dormitório onde nos encontrávamos e, após orientações preliminares, foi proferida uma sentida oração pela mentora, que se aureolou de diáfana claridade. Vimos Bernardo desennovelar Argos dos fluidos mais vigorosos da matéria, no estado de prostração febril em que se encontrava, e situá-lo ao nosso lado. Ou seja, desdobrou do corpo físico o espírito de Argos para estarem juntos. Podia-se-lhe perceber no espírito a grave conjuntura. Manchas escuras no epigastro, no centro coronário, denunciavam-lhe a ingestão de fluidos venenosos que foram assimilados espontaneamente, como decorrência do conúbio mental com o seu perseguidor, o Filipe, e por efeito do destrambelhamento da câmara pulmonar, afetando também o coração. Respirava com dificuldade, conforme ocorria com o corpo estremecia, de quando em quando, sob expressivo aturdimento.
Bernardo aplicou-lhe recursos calmantes, retirando grande parte das forças tóxicas que o afligiam, restituiu-lhe um pouco de tranquilidade. Observei que a providência terapêutica lançou o corpo, que passou a ressonar com mais harmonia, aquietando quase a agitação que o excruciava. Nesse momento adentrou Felipe, que não ocultava o rancor sob o comando dos dois hábeis cooperadores do nosso grupo. A entidade esfervilhava de cólera e não se envergonhava disso. Conhecendo algumas das técnicas de agressão e daquelas de socorro, sabia-se conduzido ali sob força superior, que o dirigia, aumentando-lhe a ira. Ao identificar, em desdobramento parcial, aquele a quem detestava, sua reação fez-se explosiva, como se uma crise de loucura o possuísse de súbito, desarticulando-lhe as energias. Argo, sonolento, sem lucidez, não viu o antigo desafeto, não obstante sentir-lhe a vibração de cólera com que fora atingido, voltando a agitar-se. De imediato lhe advieram os sintomas da enfermidade, no que era acompanhado pelo corpo, que a tudo refletia através do perispírito. O intercâmbio perfeito de um para o outro oferecia-nos uma visão da dependência do soma em relação ao ser espiritual. Muito ainda se há de estudar sobre a estrutura delicada do psicossoma. Aqui ele está falando de corpo físico e de perispírito, de modo a melhor compreender-se esse precioso veículo plasmador da forma e que transmite as impressões e sensações, emoções e percepções do espírito ao corpo e deste para aquele. Bernardo, sempre vigilante, acudiu o paciente, que se reequilibrou, apesar de prosseguir, denotando cansaço, receio que lhe estampavam na face macilenta. Foi Felipe quem, intempestivamente, prorrompeu em acusações e vitupérios, xingando. Não posso ter qualquer compaixão, explorou irado, de quem tanto me tem feito mal. Desde os desventurados dias de praga, que ele me enlouquece com as suas perversidades. E não as pratico somente contra mim. O coro das suas vítimas clama por justiça que tarda. Frio e traiçoeiro como ninguém, aqui ignora. Ele desgraçou a minha e outras vidas, permanecendo impune. O tempo rolou na ampulheta das horas e agora reverte a posição dos lutadores. Os vencidos estão de pé e o vencedor da mentira tomba, a fim de responder pelos seus crimes. Será uma longa vingança, vida por vida ele pagará, mentira por mentira ser-lhe-á cobrada, traição, essa arma dos covardes, por traição lhe será recuperada. Incapaz de enfrentar a quem odiava, era a socapa que agia, disfarçando-se de justiceiro sob o pálio padrasto das leis vergonhosas que ele utilizava. Todavia, esses seus triunfos ficaram no passado. Hoje é tempo nosso, agora é nossa vez, que se alongará por largo período até que estejamos, os seus indefesos perseguidores, totalmente saciados. Rompeu um riso sardônico, terrível, e continuou ante o silêncio geral respeitoso. Também ela, referia-se a Áurea, não me escapará. Quando dois se entenderem emocionalmente numa barca, é porque são do mesmo estofo. Eles são iguais e não a esquecerei. No coração de uma mulher que trai, abre-se uma ferida que somente cicatriza quando o ultraje lhe corrige as carnes esfaceladas. A sua anuência e silêncio ante os delitos nefandos fazem-na também criminosa e passível de correção. Ele, de hoje, é o mesmo de ontem. Ela disfarça-se bem, mas prossegue. Outro será o método de cobrança em relação à sua pessoa. Falta-me aqui, para a arrancada final, Maurício, também, já sob controle, que forma o trio escabroso que retorna, a fim de que nos purifiquemos com o fogo da reparação. Cada um receberá de acordo com o grau da própria responsabilidade, mas ninguém ficará impune, prosseguindo seu reajustamento. Tudo será uma questão de oportunidade e cada qual, a seu turno, será chamado à prestação de contas. Dedo em riste, o acusador desesperado prosseguiu sarcástico e feroz. Quando Argos escutou o nome de Maurício, despertou como se o identificasse no inconsciente sob o choque liberador de reminiscências adormecidas. Movimentou-se desconfortavelmente, repetiu o nome do amigo como se o procurasse, denotando ansiedade e emoção. Chamou-o algumas vezes e
pervagou o recinto com os olhos desmesuradamente abertos, sem maior campo de visão. Subitamente identificou Felipe, embora somente os contornos que lhe assombrou na memória, estarrecendo-o. O susto foi muito forte e ele estremeceu, desorientado. Sombra infernal, deixa-me, gritou asfixiado. Embora a postura vigilante de Bernardo, a sua cuidadosa supervisão da irmã Angélica, ninguém se movimentou, tomando a iniciativa de qualquer providência que parecesse necessária. Fazia-se preciso essa fase inicial, numa catarse espontânea dos litigantes, de modo a facilitar a aplicação oportuna das medidas compatíveis. Naquele cometimento, não foram usados médiuns, quer encarnados ou desencarnados. A ação transcorria diretamente, não obstante a presença de Venceslau, que cooperava conosco, recolhido em prece. Mesmo com o tumulto provocado por Felipe, a sua grande infelicidade, o ambiente encontrava-se saturado de vibrações harmônicas. O indigitado Hussita respondeu, sabendo-se reconhecido. Identifica-me, infame. Desperto-te a consciência culpada? Chama-me sombra infernal? E tu, quem és? É verdade que tenho vivido no inferno, mas foste quem acendeu as labaredas em que ardo no longo transcorrer dos decênios. Fugiste para o corpo, não sei mediante qual artifício de que te utilizaste, gozas a delícia do esquecimento, enquanto eu tenho-te na mente e nas dores. Venho vendo outras vítimas tuas que não conseguiram ainda qualquer lenitivo para as misérias que carregam como consequência das torpezas às que me afligiste. Sorris enquanto choramos, sonhas com a felicidade e nós sofremos pesadelos e horrores. Planejas o futuro e vivemos no passado por tua culpa, em razão da tua infame covardia moral aliada à tua impiedade. Temes a nós? Já vivemos essa estranha sensação em relação a ti. Agora que te chega a vez, como te atreves a chamar-me sombra infernal? Tu, sim, és o demônio real, escondido num corpo que destróis com as tuas próprias construções mentais terrificantes. Não éramos anjos quando nos roubaste a paz. O certo, todavia, é que nos tornastes hoje cópia do que foste, apesar de sermos menos do que és, porque a tua maldade é mais astuta que a nossa. O teu despotismo prossegue insaciável, a tua insensibilidade mal disfarçada permanece imutável. Não haverá piedade para ti, senão na medida com que utilizaste para conosco. Nem teremos misericórdia sequer para contigo, exceto a cota que nos deste. Estrugiu novamente na gargalhada zombeteira, que mais o tornava terrível. Nunca te prejudiquei pelo desejo de fazer-te mal, retrucou Argos com voz debilitada, muito trêmulo. O que fiz tinha de o fazer. Estávamos em dias de lutas religiosas e eu amava, não podendo viver sem Áurea. Felipe interrompeu-lhe a justificação e arremeteu. Como pode ser tão cínico e egoísta, que somente pensas em ti? Dizes que a amavas, e eu, por acaso, não era o seu esposo, quando ma roubaste? Não podias viver sem ela e, para consegui-lo, ma tomaste, ceifando-me a vida com o apoio do teu companheiro de traição? Isso é desculpa com que ninguém justifique os seus crimes? Pois bem, devolverei a escusa e já não posso viver sem vingar-me de ti. Apressarei a tua libertação, ajudando-te a sair do corpo mediante golpes sucessivos que te destruem a existência. Não mudaste nada. Permaneces ególatra e sádico, mas não o serás por muito mais tempo. Eu te prometo. Virás já para cá. Acertaremos dívidas. Primeiro eu cobrarei minha parte, depois os outros, a quem vilipendiaste, deixando-nos arrasados, sem qualquer compaixão. Atingindo do âmago do ser, pela catinária dramática, na qual o ódio e a mágoa se misturavam à vingança bem urdida, o enfermo quase desfalecido suplicou. Tem clemência, eu estava louco e não tinha dimensão da minha insânia. Não cometas comigo o mesmo erro que tive para contigo? Necessito do corpo. Perdoar-te-ia sim, revidou com o mesmo tom de voz, se me houvesses prejudicado apenas uma vez. Cheguei a pensar em deixar-te por conta própria, a fim de que te destruísse por ti mesmo, sem intervenção de minha parte. Entretanto, não saciaste a tua sede de perseguição e outra vez voltaste à carga. Recorda-te de Arpaligardes,
é uma cidade francesa. Quando nos reencontramos, eu te antipatizava apenas como efeito do mal que me havias feito. E tu, por que me detestavas? De onde provém o teu horror contra mim, infame? Firmado nos mesmos falsos postulados das religiões que dividem os homens e os matam, novamente me destruíste o corpo e o lar. Sou eu quem te pergunta, por quê? Ainda nesta tua desperdiçada existência, fui solicitado a conceder-te um crédito, uma oportunidade. Ele se referia à interferência da irmã Angélica, quando da cirurgia a que Argos foi submetido. De reabilitação eu aqueci. Dei tempo ao tempo, o que fizesse em favor de quem quer que seja. Faze um exame de consciência, se é que tens. Recapitula os teus atos, dize-me se não te colocaste sempre em primeiro lugar, disputando imperdoável primazia, indiferente aos outros, explorando o esforço alheio, sob justificação de falta de forças? Porque pensas que os outros devem trabalhar para ti? Apresenta a tua cota de cooperação, confere com as tuas horas de ociosidade, de exasperado repouso físico e mental. Tenta-o já. Argos, profundamente atingido pelo assodar das recordações que não o favoreciam, compreendeu a inutilidade da luta verbal. Em sua insensatez, assumir a própria defesa, desarmado para a verdade, sem os escudos da humildade nem o amor para com o algoz, tombando na própria armadilha. Ante a avalanche de acusações, que não vem ao caso examinar se verdadeiras ou não, recuou na presunção e, entre lágrimas e sincero sofrimento, pela primeira vez orou, contrito, rogando: ajuda-nos, Pai Celeste, em nossa alucinação. Compadecei-vos de nós, os envolvidos em tão lamentável situação de ódio insustentável. Ensinai-nos a coragem e o amor de Jesus, a fim de que avancemos, tarde, embora, recomeçando a marcha pela trilha do bem. Apiedai-vos dele, socorrei-o, tendo misericórdia das minhas fraquezas. Não pôde continuar. A sua rogativa estava ungida de arrependimento e assinalada de propósito de justa reabilitação. Nesse clima, ante o apelo superior da vítima, que suplicava a oportunidade de reparação, a irmã Angélica fez-se notar por ambos os combatentes. Com doçura, na qual não faltava energia, falou, intentando acalmar os ânimos exaltados. Filhos da grande luz, por que a permanência na treva, se tendes um germe da divina potência que vos pode arrancar da perturbação e da noite que agasalhais? Não será justo que silencieis argumentações absurdas, a fim de meditardes nos profundos ensinamentos do amor? Viveis por um ato de amor do excelso Pai, que vos programou para a plenitude, para a felicidade total. Apegai-vos a insignificâncias indignas, se examinadas sob o ponto de vista do bem, e aferrai-vos em polêmicas apaixonadas, nas quais o predomínio dos instintos primevos se manifesta, imperioso, dominador. Libertai-vos da inferioridade antes que seja tarde demais. Arrebentais as algemas do ódio antes que ele vos despedace. Para que a vossa noite pavorosa se modifique, é necessário aumentar a divina fagulha que jaz latente em vós, com os santos combustíveis do amor, dando-vos oportunidade um ao outro, sem cogitar de quem dará o primeiro passo. Este que o faça certamente será o mais ditoso. A fornalha do ódio combure sem cessar e não tem controle de temperatura. Só a interferência da mão do amor consegue girar ao contrário a chave que apaga o calor que consome. Movimentai-vos já, não resumando recordações que mais aumentam a intensidade do vosso sofrimento. Ouvi-me! A irmã fez uma pausa oportuna. Argos prosseguia trêmulo, em choro abundante. Felipe fitava-a sem dominar o próprio desequilíbrio longamente estimulado. Os circundantes oravam com amor e interesse de paz. Qual mãe afetuosa, que reunisse 2 filhos doentes num mesmo amplexo para orientar com sabedoria, deu prosseguimento às suas poderosas lições. Viestes do passado, o clima de religiões cristãs que, embora diferentes na interpretação, proclamam a excelência do amor e de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desencadeastes combates uns contra os outros, erguendo o estandarte da fé que ocultava os vossos interesses vulgares e egoístas, longe do amor de Deus, do respeito ao irmão, enseguecidos pela volúpia dos desejos infrenes.
Os antigos hussitas preconizavam o cristianismo novo, pelo qual se imolou João Hus, em eloquente testemunho de amor ao ideal, sem qualquer rancor por aquele que, lhe dando salvo-conduto para ser interrogado pelo concílio de Constância, traiu-o, abandonando-o nas mãos dos seus inimigos gratuitos. Por sua vez, os sigismundistas, dizendo-se fiéis à velha igreja, que se apresentava erigida sob o exemplo de Jesus, dos seus primeiros discípulos, negavam, pelos atos, a sua filiação à verdade, instalada à guerra dos interesses subalternos. As paixões religiosas encombriam nas causas reais dos torpes conflitos que se arrastavam por largos anos de destruição de parte a parte. Jesus, no entanto, foi e prossegue sendo o herói da fraternidade, o grande fomentador da paz, já que os que se dizem seus discípulos promovem matanças, asselvajam-se nos combates por eles mesmos urdidos, escravizam-se em largos períodos de dor que têm de recuperar. Novamente silenciou a benfeitora para em seguida concluir. Nada que justifique a insânia de Argos naquela ocasião, e menos depois, todavia, o ódio não se encontra inscrito na página alguma do livro da vida. É de origem humana na faixa limítrofe, com a linha animal em que predomina o instinto. A inteligência mal conduzida transforma a agressividade primitiva em um programa de vingança, racionaliza mediante sistemática compulsão sinistra, que transforma o impulso primevo em ódio, que aguarda a presa e pensa devorá-la. Os animais, todavia, atacam, quando atacados ou com fome, muito raramente pela preservação da vida. O ser humano não. Elabora o plano, enlouquece a pouco e pouco, até o momento da vingança em que se diz com prazer. E depois, a ascensão de vazio que lhe toma a mente, antes repleta de ideias lúgubres, constitui uma forma também de reparação que o leva a desvario completo, até quando a reencarnação o traz de volta à bênção do esquecimento. Sabemos que os crimes praticados por Argos clamam aos céus e aos mesmos não serão esquecidos pela divina providência. No entanto, os recursos reparadores far-se-ão presentes por intermédio de outros métodos, os quais não geram novas calamidades, nem desarmonizam os códigos do amor que vigem em toda parte. Ninguém tem o direito de erguer a clava da justiça, fazendo-se regularizador de débitos, porque quase todos temos compromissos na retaguarda esperando por nós. Não vos consideramos vítimas e algoz, respectivamente, senão vitimados em vós próprios pela incúria, pela precipitação, já que renteais nas graves conjunturas que reincidentes no erro. Argos agrediu Felipe e o vilipendiou, é certo, todavia não estava sem culpa. Tua consciência, filho, encontrava-se acorrentada a escabrosidades do passado, muito mais cruéis do que as que sofreu. Ele não poderia ter-te afligido. Ao fazê-lo, porém, libertava-te do mal, caso o houvesse perdoado. Que fizesse por tua vez? Censuras e conduta, programa vingança, no entanto, sem que o amor apague esse círculo vicioso de chamas atiçadas pelo ódio, prosseguirá, sendo mais tarde a tua vez de se voltares a sofrer as investidas. Não se extinguindo jamais a vida, todo o empenho deve ser feito de modo a fruí-la em paz o quanto antes. Por que adiar indefinidamente a hora da felicidade que poderia ser experimentada desde já? Ouve-me, não percas a oportunidade de ser aquele que perdoa, que inicia novo programa de fraternidade que mais a ti beneficiará do que a outra em qualquer. Antes Jesus crucificado, quem era o vencedor? Ele ou aqueles que o conduziram ao supremo sacrifício? A história, no primeiro, encontra emulação para a luta de sublimação, e nos outros, defronta o exemplo da covardia moral, da mesquinhez. Todos passaram, menos o justo imolado sem culpa. E se eu não dispuser de forças para perdoar? Interrompeu-a em pranto e revolta o perseguidor. Deus te concederá, repostou a interlocutora, por ser ele a fonte de onde se origina todo o bem. O amor encontra ressonância e recebe carga de revigoramento na razão direta daquele que ama. Todavia, se encontras momentâneo impedimento para iluminar-se com amor, vê o problema pela ótica do outro que te padece o cerco feroz, desculpa-o.
Observa-o, abatido e lacerado, não é o mesmo de ontem, orgulhoso e dominador. Ele se te submete, pede-te trégua. Não é melhor doar que receber? Cessada a tua fúria, quanto concluído o teu plano nefasto, não o alcançarás além da morte, porque ele estará liberado da culpa, porquanto tu cairás no abismo da dívida. Que farás a partir de então? Reflete agora, enquanto ainda podes recuar um pouco mais, e será tarde demais. Não poderei ficar a vê-lo ditoso, insistiu Felipe desconcertado emocionalmente, enquanto eu procurei a verter pranto e a triturar-me na revolta. Confia, filho, e espera, retrucou-lhe a mensageira da paz. Providenciaremos para que tornes ao corpo, no cadinho purificador da convivência fraternal, sejam superadas as restantes dificuldades. Neste momento, Áurea veio trazida por dedicada enfermeira alemã, que se incorporara às tarefas da caridade ao lado do generoso Bezerra de Menezes, nos planos de construção espiritual da nacionalidade brasileira. Acho que ela está se referindo à irmã Sheila. Continuando. Com relativa lucidez, a recém-chegada deu-se conta do significado da reunião e abraçou o esposo aflito. Desejando inteirá-la dos acontecimentos, ele sintetizou num lamento, exclamando: Quem nos dera que pudéssemos ter um filho, recebendo Filipe em nossos braços, a fim de nos reabilitarmos. Irmã Angélica, teleguinando Áurea, fê-la responder: Filho não é somente o rebento carnal que se desdobra do nosso corpo. Poderemos buscá-lo onde quer que a divina misericórdia o situe, e não o amaremos menos por isso. Num gesto espontâneo, porém, inspirada pela mentora, Áurea aproximou-se do antigo marido, arrojou-se-lhe aos pés, em atitude de humildade, suplicando: Não sabe quanto temos sofrido e que ainda nos aguarda. Perdoa-nos a leviandade desventurada e vem, com a permissão de Deus, viver outra vez conosco. Tudo será diferente. Se não nos puderes amar, compreenderemos. Tudo fazendo para reabilitar-nos, ajudando-te a crescer para Deus. Preocupo-me com o amanhã. Sou frágil e ele também o é. Dá-nos a tua força de vida. Deixa-nos amar-te novamente. A emoção impossibilitou-a de prosseguir. Por que o aceitaste, então, esquecendo-te de mim? Voltou o Cita à carga. Se foste forçada e me amavas, deverias tê-lo morto por amor de mim. Áurea, ainda comovida, mas fortemente teleconduzida pela irmã Angélica, esclareceu. O problema, examinado a uma distância de tempo tão larga, é fácil de ter solução simplista. Ignoras o que padeci, dilacerando todas as fibras do meu sentimento de mulher e de esposa? Prisioneira de um castelo retirado da cidade, no campo, por muitos dias, sob sonífero vigoroso, não podia raciocinar. Vigiada a todo o tempo, inteirei-me a frações de conhecimento de tudo quanto havia acontecido. Desde o rapto de que fui vítima até a lucidez total, passaram-se muitos dias. Nem matar-me eu podia ao saber da tua morte, chorei-te toda a vida. Mas o aceitaste, reprochou o irado. Desconheces como foi difícil, anuiu com mais dorida, diante das circunstâncias. A princípio, vivi para vingar-te. Com o tempo, no entanto, acompanhando-lhe a vida desditosa, terminou por apiedar-me dele na sua inenarrável infelicidade. Apesar de violento para com outras pessoas, era terno comigo. Dizia que eu poderia responder pela desgraça ou felicidade de muitos, se o recusasse ou não, tomando o mais ao menos impiedoso o que tentasse matá-lo. O tempo oferece solução para as mais difíceis situações e foi o que aconteceu comigo. Terminei por estimá-lo sem esquecer-me jamais de ti, que guardei a memória como um relicário dos mais preciosos. Sou eu agora quem te interroga, já que me exiges tanto. Como provar-me que me amavas? Necessito que me demonstres esse amor, em nome do qual justificas a tua sanha criminosa. Se ainda restou algo daquele sentimento, volta, pois, para te espero na condição de um filho, que não sendo da carne é do coração, saudoso e triste, que anela por paz. Silenciou e todos participamos da emoção daquele momento. Argos acerenou-se um pouco. A irmã Angélica aproximou-se de Felipe, ainda agitado, e abraçou-o. O desditoso Cita, envolvido pela imensa ternura, pelos fluidos daquele amplexo, cedeu afirmando: Estou vencido, mas não convencido. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Dominado por uma vertigem, foi amparado pelos enfermeiros prestimosos, sendo conduzido a lugar apropriado. Com uma oração, na qual se misturavam gratidão e esperança, a reunião foi encerrada. Argos, em espírito, recebeu passes e adormeceu, acalmando-se mais no corpo enfermo. Áurea e Venceslau foram levados a outros lugares para trabalho, na madrugada cintilante de estrelas. Irmã Angélica partiu. Dr. Arnaldo e eu ficamos confabulando por mais tempo, após nos despedirmos da genitora do paciente, inundada de esperanças e reconhecimento de Deus. Ou seja, Argos e Áurea, ou melhor, a esposa, vão adotar Felipe quando ele nascer em algum lar. Assim será. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.